Bom, vamos corrigir agora a atividade que eu deixei na semana anterior e a de ontem também. Essa questão eu tinha deixado na aula online, né? Na aula anterior. Vamos lá. Na PA, encontre os termos que se pede utilizando a fórmula do termo geral. Então, assim, a gente tem essa PA, onde A1, deixa eu diminuir aqui, A1 nessa PA é igual a 4, né? A1 é o primeiro termo. A gente tem também que a razão da PA, lembram como a gente encontra a razão? Só subtrai qualquer termo menos o outro. 10 menos 7 no caso, né? 3. Qualquer um que a gente fizer, 13 menos 10 também dá 3, basta fazer um deles. E para a gente encontrar o termo A12, no caso vou fazer a letra A, né? É o termo A12 que eu quero. A fórmula é a N mais N menos 1 vezes R. Aí é fórmula. Eu estou extraindo os dados porque esses dados que eu estou colocando aqui do lado vai servir para a letra A, para a letra B e para a letra C. Nessa letra A, como eu quero calcular o A12, o 12º termo, então eu vou considerar que o meu N é 12. Lembra que eu falei para vocês em sala que esse númerozinho que vem acompanhando o A sempre é o N. Ele diz a posição do termo, mas ele também é o N, né? É a quantidade de termos. Então, vou substituir agora na fórmula. Eu quero encontrar o A12. Perdão, gente, eu coloquei na fórmula AN, é A1. A12 é igual a A1, A1 é 4, mais N, que é 12, então no lugar do N vai o 12, menos 1, que é da fórmula, vezes R, que é 3. E aí, a gente calculando, primeiro resolve o parêntese, então 12 menos 1, 11, vezes 3. Depois que eu resolvo o parêntese, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, A12 igual a 4 mais 11 vezes 3. A12 vai ser igual a 37, ok? Então, o 12º termo é 37. Vamos fazer agora o A20. Para o A20, né, a letra B, A20. Para o A20, eu vou ter o A1 a mesma coisa, porque é a mesma PA, o R é a mesma coisa, só que o N agora, como eu quero calcular o A20, o N é 20. Lembrando que o N é sempre o númerozinho acompanhado do A, que é a quantidade de termos. Aí a fórmula, a mesma, né? Já tá aqui a fórmula. A1 mais N menos 1 vezes R. Eu aconselho vocês a não ficarem com preguiça de anotar a fórmula toda vez, porque é assim que a gente memoriza as fórmulas, fazendo atividade, sempre copiando a fórmula. Aí, uma hora, você memoriza sem nem precisar ter muito esforço. E aí, a 20 vai ser quem, então? No lugar de A1, eu vou colocar o 4. No lugar do N, eu vou colocar o 20. E no lugar do R, o R é 3, então eu vou colocar o 3. 20 menos 1 é 19, né? Primeiro eu resolvo o parêntese. Agora, a gente primeiro multiplica. Então, 4 mais 19 vezes 3 é 57. E aí, agora a gente soma. 57 mais 4, 61.
Esse é o valor do A20. Aí, agora a gente vai resolver a letra C. Podia deixar a fórmula, né? Para a letra C, só o N que vai mudar. Eu vou calcular o A50. A1 mais N menos 1 vezes R. Então, eu quero A50, isso significa que o meu N vai ser 50. A1, 4. N agora é 50. E o R, o 3. Primeiro, resolve o parêntese. 50 menos 1, 49. 49 vezes 3, 147. Aí, o A50, 147 mais 4, 151. Pronto, esse é o valor do nosso A50. Então, a questão era isso. Encontrar o A12, o A20 e o A50, cada um desses termos. Bom, agora os exercícios que eu deixei, as 11 questões que eu deixei para vocês fazerem. A primeira tem determine o 15º termo da PA, muito parecida com o que a gente acabou de resolver. Eu aconselho a quem não respondeu essas questões, dar pause no vídeo e resolver, pelo menos a 1, resolve, volta e assiste, aí pausa, resolve a 2, vai tentando resolver, que é melhor do que só assistir. Para encontrar o 15º termo, a gente vai usar a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A mesma fórmula. Aí, eu tenho que A1 é primeiro termo, no caso aqui pra gente é 2. Aí, eu vou precisar de tudo isso aqui, ó, do N e do R. N, R. Como ele quer o 15º termo, esse termo que ele quer é o meu N. Então, 15 é o N. E o R é a razão. Para encontrar a razão, é sempre eu subtrair qualquer termo menos o outro. Então, eu posso fazer 5 menos 2, que é 3, a razão. Agora, é só eu jogar tudo isso na fórmula. A N, que eu quero encontrar, como eu quero encontrar o 15º termo, eu quero encontrar o A15. Gente, esse número aqui não é para eu calcular nada, é só para mostrar que eu tô calculando o 15º termo, mas eu não vou usar esse 15 no cálculo. É só como se fosse o nome, é o nome da posição do termo, né? Então, A1 eu substituo por 2, N eu substituo por 15, menos 1 vezes R, que é 3. Resolve primeiro parêntese, então 14 vezes 3. Aí, 14 vezes 3, 42. A 15, então, vai ser 2 mais 42, 44. Esse é o valor que ele estava procurando. Questão 2. Qual é o 30º termo da PA? Mesma coisa, ó. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Eu botei bastante questões parecidas para vocês se acostumarem com o uso da fórmula, né? Então, eu vou precisar encontrar A1, todas essas letras aqui, A1, N e R. Vou pegar os dados. A1 é o 2, N, como ele quer o 30º termo, N é 30.
E R é a razão. Vou fazer 6 menos 2, 4. Então, vamos lá. A N, que é o que eu quero, eu vou querer encontrar o A30, né? Vou botar a interrogação aqui, que é o que eu quero encontrar. Então, a N, ou A30, é o A1, que é 2, mais N, que é 30, menos 1, vezes R, que é 4. A N vai ser 2 mais 29 vezes 4. Aí, a gente vai fazer aqui a N, 2 mais 29 vezes 4, que é 116. A N vai ser 116 mais 2, 118. 118. Certo? O A30, no caso, né? Eu não coloquei aqui, mas se a gente não coloca o A30, não tá errado, não tem problema. É só pra gente ir se acostumando que a gente tá calculando o termo de posição 30, né? Mas esse 30 eu não uso, esse daqui eu não preciso usar no cálculo, é só o nome do termo. Questão 3 agora. Numa PA, tem-se A1 igual a 3 e A7 igual a 21. Fiz uma questão parecida com essa em sala, né? Calcule a razão. Então, olha só, a fórmula é sempre a mesma. A1 mais N menos 1 vezes R. Agora, a gente vai ver o que a gente tem. Como eu quero a razão, a questão tem que ter me dado a N, tem que ter me dado a 1, tem que ter me dado N. Sim, a questão deu a N, né? O termo que vem assim é o AN. AN é o mesmo A7, que é igual a 21, tá? Lembram? Esse N, esse 7 é o N. Então, a gente tem que a N é o A7 e o A7 é igual a 21. Então, na hora de substituir na fórmula, eu não vou usar A7, eu vou usar 21, porque eu já sei ele calculado, certo? No lugar do AN, eu coloco o 21. A1, a questão me deu que é 3, e N é o 7. Lembram? Quando o termo vem assim, esse 7 é o N, ó. N, 7. A N é igual a 7, então N é igual a 7. Esse 7 que me diz a posição do termo, me diz também a quantidade de termos, que é 7. Então, A1 é 3, N é 7, menos 1 vezes R, que é o que eu quero encontrar. Então, 21 é igual a 3 mais, resolvo parêntese, 6R. Aí, lembram que eu falei na sala para vocês, como o R está do lado de cá, para facilitar a resolução, eu vou trocar tudo de lado. Trazer o 3 mais 6R igual a 21. Trouxe o 3 mais 6R para cá e o 21 para a direita. Como eu troquei tudo de lado, eu não preciso trocar sinal. Agora, eu continuo resolvendo. O 3, o meu objetivo é encontrar o R, então, eu preciso isolar o R. Vou tirando tudo que é número de perto dele. O 3, eu vou trocar de lado, aí eu tenho que trocar o sinal, porque agora eu só troquei de lado o 3. Aí, eu vou ter que 6R's é igual a 21 menos 3, 18. E aí, o 6 agora tá multiplicando, ele vai vir dividindo. 18 dividido por 6, né? Porque o 6, o número grudado com a letra, tá multiplicando. Então, eu vou trazer dividindo. 18 dividido por 6 é 3. Questão 4. Numa PA, mesmo tipo de questão, ó. Numa PA, tens que A1
é igual a 3 e A30 é igual a 119. Calcule a razão. Novamente, eu vou colocar aqui na fórmula. Então, eu vou precisar do A1, do AN e do N, porque eu quero encontrar o R. Se eu quero encontrar o R, eu tenho que identificar quem são as outras letras. Então, a N vai ser quem? O A30. Sempre assim, quando ele der um número, já o valor dele sem ser o A1, quando ele dá qualquer coisa diferente de A1, esse número é o AN. Então, AN é o A30, que é 119. Então, no lugar do AN, eu vou usar 119, certo? Eu não vou colocar A30, porque o A30 ainda não está calculado, mas ele disse já o valor, então eu não preciso calcular para achar o A30, se eu já sei que ele é 119. Então, no lugar do AN, eu coloco 119. A1, aliás, o N agora, né? Já que AN é igual a A30, então N é igual a 30. Sempre, eu falei em sala, né? Sempre que ele der algum termo desse jeito, esse númerozinho grudado com o A é o N e o valor mesmo é o próprio AN. É ele que eu vou substituir aqui, né? Acabei apagando. É 119. Vamos lá. A1 é 3, mais N, que é 30, menos 1 vezes R, que eu quero encontrar. Aí, 119 é igual a 3 mais 29R, né? 30 menos 1 é igual a 29. Pronto, cheguei nesse ponto, troco tudo de lado. 3 mais 29R é igual a 119. Lembrando que quando eu troco tudo de lado, eu não preciso trocar sinal. Aí, 29R é igual a 119. O 3 que estava aqui, vou trocar de lado, vai vir para cá. Então, eu troco o sinal. 29R é igual a 119 menos 3, 116. Aí, R, 116 dividido por 29, porque o 29 está grudado com a letra, com o R, então ele está multiplicando. Aí, 116, gente, não divide por 29. Então, você pode deixar aí a razão fracionária, não tem problema, existe a razão fracionária. Deixo 116 sobre 29. Bom, agora uma questão que já precisa de interpretação, né? Em janeiro de certo ano, João estava ganhando R$ 70 por mês. Seu patrão prometeu aumentar seu salário em R$ 4 todos os meses. Quanto João estará ganhando em dezembro do ano seguinte? Olha só. João ganha R$ 70 por mês. E o patrão resolveu aumentar, em janeiro, né? De certo ano, em janeiro de certo ano. O patrão resolveu aumentar R$ 4 cada mês. Então, é como se A1 é 70, A2 vai ser o quê? 74, né? Porque vai aumentando 4, 78. Se eu pensar nesses salários como uma PA, né? Eu vou ter dessa forma. Só que o que acontece? Vai aumentando sempre de 4 em 4 todo mês, de acordo com o que ele está falando. Agora, o que acontece? Quanto é que João estará ganhando em dezembro do ano seguinte? Então, a gente vem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março. Só que aí, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro do mesmo ano, né? Vamos supor, janeiro desse ano, vamos botar 2022. Só que ele está pedindo quanto João estará ganhando em dezembro do ano seguinte. Então, foi de janeiro até dezembro de 2022, eu tenho que agora ver janeiro de 2023, né?
fevereiro de 2023, março, abril, até dezembro de 2023, né? Vamos dizer, começou em 2022, foi até dezembro de 2022, só que ele quer saber em dezembro de 2023, tá? Então, assim, o que eu tenho, o que isso me interessa? Essa questão dos meses, cada mês é o A, é a quantidade, né? Opa! A quantidade de meses é o meu N. Quanto tempo vai estar esse aumento de salário, né? Eu vou ter que de janeiro a dezembro de 2022, eu tenho 12 meses. E de janeiro a dezembro de 2023, né, o ano seguinte, eu tenho mais 12 meses. Então, ao todo, eu tenho 24 meses. Ou seja, eu vou ter 24 números, né? Se eu pensar somente em PA, eu vou ter 24 salários diferentes. Então, eu vou ter 24 números. Isso significa que o N para mim é 24. A1 é o primeiro salário lá de João, em janeiro do primeiro ano. Então, A1 é 70. Eu vou ter 24 salários. A razão é o quanto está aumentando, né? O salário está aumentando R$ 4 por mês. Então, a razão é 4. E o quanto o João estará ganhando em dezembro é esse valor aqui em dezembro. É o A24 que eu vou ter que encontrar, tá? Eu tenho que encontrar o A24. Então, repetindo, ele começa ganhando R$ 70, aumenta R$ 4 todos os meses, durante 2 anos, né? Durante um ano e o ano seguinte. Então, de janeiro de um ano até dezembro do ano seguinte, são 24 meses. Como ele quer quanto o João estará ganhando no último mês, são 24 meses, então ele quer o valor de A24. É o que ele quer. E, como ele quer o valor de A24, são 24 meses ao todo, então N para mim é 24, tá? E a razão é o quanto aumentou, que é R$ 4. Vou apagar aqui agora para a gente resolver a questão. Tendo essa interpretação, o cálculo agora é fácil, é só jogar na fórmula e é exatamente o que a gente vinha fazendo antes. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O AN é o que eu quero encontrar, que é o A24, é igual a A1, que é 70, mais N, que é 24, menos 1, vezes R, que é 4. E aí, o A24 é 70, mais 23 vezes 4, né? Resolver o parêntese. A24 é 70, mais 23 vezes 4 é 92, né? E aí, A24, 70 mais 92, 162. É o quanto João, né, estará ganhando dois anos depois, né, em dezembro do ano seguinte. Questão 6. No programa de condicionamento físico, uma pessoa começa correndo 300 metros num dia, 400 metros no dia seguinte, 500 metros no próximo dia e assim sucessivamente até o 10º dia. Pergunta-se quantos metros correu no 10º dia. Então, vamos lá. Vamos ter que calcular a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R.
Então, eu quero encontrar quantos metros correu no 10º dia, né? Já montei a PA aqui para vocês. O 10º dia é o AN, que eu quero encontrar, né? Que é o A10. Eu encontrando o AN aqui, eu tenho quantos metros ela percorreu. O A1 é o quanto ela correu no primeiro dia, A1, 300. O N, como eu quero o 10º dia, N é 10. E a razão, cada dia ela tá correndo 100 a mais. Então, a razão é 100. Vamos agora colocar isso na fórmula. O AN, que eu quero encontrar, é o A10. A1, 300, mais N aqui, ó, 10 menos 1, vezes R, que é 100. Então, A10 é 300 mais 9 vezes 100. A10 é igual a 300 mais 900. A10 é igual a 1.200 metros, certo? Então, no 10º dia, a pessoa vai estar correndo 1.200 metros, se aumenta 100 metros por dia. Se a gente fizesse aqui, gente, claro que essa é uma questão que dava para fazer tranquilamente sem fórmula, né? Era só ir aumentando 600, 700, 800, enfim. E ia ver que no A10, 1, 2, 3, 4, 5, o 10º termo lá ia ser 1.200. Mas eu quero que vocês usem a fórmula para irem se acostumando, né? Então, é interessante, se alguém fez só somando, tá ótimo, né? Só somando tá correto também. Mas é bom treinar o uso da fórmula para ganhar prática com isso. Bom, questão 7. Inserindo-se 5 números entre 18 e 96, de modo que a sequência 18, A2, A3, A4, A5, A6, 96 seja uma progressão aritmética, escreva essa PA acrescentando os números que faltam. Olha só. Então, inserindo 5 números de 18 a 96. Ou seja, eu tenho o termo A1 e tenho o termo A7, né? Porque eu tenho aqui A1, 2, 3, 4, 5, 6. O 96 é o A7. Ele quer que a gente encontre os termos que vão estar aqui no meio. Quer que a gente encontre essa PA. 1, 2, 3, 4, 5 termos eu tenho, né? Então, eu preciso encontrar quem é A2, A3, A4, A5 e A6. Para isso, gente, basta o quê? A gente encontrar a razão. É o tipo de questão que a gente também já fez, né? Só está escrita de uma forma diferente. Eu tenho A1, que é 18, e tenho A7, né? O 7º termo. O 96 aqui é o 7º termo, então eu sei que ele é A7. Eu tenho A7 igual a 96. Então, é só eu jogar essas informações na fórmula, que aí eu vou encontrar o R, né? A N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Aí, eu preciso do N também, que eu já sei que é 7, né? Esse 7 aqui é o N. Ou seja, N é a quantidade de termos, eu tenho aqui realmente 7 termos, eu vou ter nessa PA. Então, vamos lá. A N é o 96, né? Lembram? A 7 é o AN, né? Mas aí, como eu já sei que é 96, eu não vou escrever a 7. Eu vou escrever o 96. A1 é 18. N é 7. E eu quero encontrar a razão. Resolveu parêntese. E agora, vou trocar tudo de lado, não preciso trocar sinal. 18 mais 6R é igual a 96. Vou tirar o 18,
jogar para o outro lado. 96 menos 18. Como só o 18 agora que eu troquei de lado, aí eu troquei o sinal dele. Daí agora, 96 menos 18, a gente tem 78. E aí, a razão vai ser 78 dividido por 6. 78 dividido por 6 é 13. Pronto, encontramos a razão, só que o que a questão pediu não foi a razão. A questão pediu os termos para a gente completar essa PA, né? Então, agora a gente vai poder ver essa PA completinha. Como eu sei que a razão é 13, é só eu ir somando 13 que eu encontro o termo seguinte. Então, 18 mais 13 é 31. Mais 13 é 44. Mais 13, 57. Mais 13, 70. Mais 13, 83. Mais 13 dá o 96, que a gente já tem aqui. Olha como deu certinho. Então, toda vez que vocês tiverem uma questão que ele dá um termo, né? O primeiro. Eita! Ele dá o primeiro termo e o último termo e pedem para vocês completarem a PA, né? Colocarem os termos que tá no meio. O que vocês têm que fazer é isso: jogar na fórmula para encontrar a razão. E aí, jogou na fórmula para encontrar a razão, encontrou a razão, vai somando nos termos que vai encontrando. Soma no primeiro termo e aí cada um vai somando a razão que você encontra todos os termos, ok? Vamos ver essa aqui agora. No afastamento de uma estrada, existem 2 telefones para pedidos de socorro mecânico. Um no quilômetro 51, vou botar aqui, no quilômetro 51, e outro no quilômetro 117. Entre eles estão colocados mais 10 telefones. Então, a gente tem um telefone no quilômetro 51, um no quilômetro 117. Entre eles estão colocados mais 10 telefones. De modo que entre um e o seguinte se tenha sempre a mesma distância. Determine em que quilômetros ficarão os novos telefones. Gente, olha só, a gente lendo essa questão, né, numa prova qualquer, a gente não pensaria em PA, né? Então, as pessoas ficam perdidas sem saber como pode encontrar os quilômetros de cada telefone desse, quando com PA a gente resolve facilmente. É muito parecida com o cálculo da outra. Eu tenho a 1, que é 51, e tenho o AN, que é, que posição, ó, são 10 telefones aqui no meio, com esse, mas esse é um A1, né, 11 telefones, e o último é o A12, tá? Porque eu tenho 10 aqui no meio. Como eu tenho 10, o A1 já tá aqui, então eu vou ter do A2, para ter 10, eu vou ter do A2 até o A11. E o último é o A12, certo? 10 termos, mais um termo. Eu tenho 10 no meio, foi o que ele falou, que entre um e outro tem 10. Então, ao todo, os 10 com mais esses dois, eu vou ter 12 telefones. Ou seja, é uma PA de 12 termos. O último telefone, né, que é o 117, ele é o 12º telefone, então ele é o A12. A12 é igual a 117. Então, o N é 12, né? Ó, a N a 12. O N é igual a 12. Pronto. É só eu agora jogar na fórmula. A N é igual a 1 mais
N menos 1 vezes R. A N eu já sei que é o 117. A1 é 51. Mais N, que aí é 12, vezes o R, que é o que eu quero encontrar. Então, a gente vai ter 117 igual a 51, mais 12 menos 1, 11R. E aí, a gente vai trocar tudo de lado. Então, eu vou fazer 15 mais 11R é igual a 117. Troquei tudo que estava na direita veio para a esquerda e tudo que estava à esquerda veio para a direita. Aí eu não preciso trocar sinal. Eu vou ter agora que 11R é igual a 117 menos 15, né? O 15 estava positivo, trocou de lado, fica negativo. E aí, o R vai ser 102, não é isso? Dividido por 11. Ó, gente, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa errada. Ou eu fiz confusão aqui, ó. O 51, quando eu desci o contrário. O 15. Então, aqui, na verdade, 51, né? No lugar do 15, era 51. Ó, lá vou eu escrevendo 15 de novo, tô trocando. E aí, vai ser 117 menos 51. Aqui tá o 51, aí eu vou colocar 117 menos 51. 117 menos 51 é 66. Então, eu vou ter 11R igual a 66. O 11 está multiplicando, eu trago ele dividindo. 66 dividido por 11, 6, né? Aí, eu agora já sei a razão. Então, eu vou saber quais são a posição dos 10 telefones aí. Se o primeiro está na posição 51, é só eu somar 6 que eu vou ter o segundo telefone. Então, o segundo telefone é o 50, vou fazer aqui, né? Porque ele só quer o resultado dos 10. Então, vai ser 57. Aí, mais 6, 63. Mais 6, 69, né? Mais 6, a gente vai ter 75. Mais 6, 81. Mais 6, 87. Mais 6, 93. Mais 6, 99. Mais 6, 105. Mais 6, 111. E mais 6, o 117, que já tá ali. Como a gente só queria os 10 que estão no meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós já encontramos esses 10 telefones. Essa é a resposta, né? Em que quilômetros ficarão os novos telefones? Nos quilômetros 57, 63, tarará, e assim por diante, ok? Bom, agora, um aluno escreveu todos os números ímpares desde 17 até 63. Quantos números ele escreveu? Bom, a gente pode pensar nisso como uma PA. Dá para resolver sem PA, mas como a gente está estudando PA, vamos resolver como uma PA. A gente tem o A1, que é 17, e eu não sei quantos ele escreveu, mas eu sei que o último foi 63, né? O AN. Eu só não sei quantos números foram, é o que eu quero saber. Mas eu sei a razão, né? Ó, eu sei o A1, que é 17. Eu sei o AN, que é 63. Eu sei a razão, porque os números pares, eles são de 2 em 2, né? Então, vai ser 17, 19... Os números pares não, os números ímpares. Vão ser 17, 19, 21, taranã. Então, eu tô somando 2 em cada número,
E aí, quantos números ele escreveu? É o N. Quantos números eu vou ter nessa PA? O que eu quero descobrir é o N, tá? Aqui é o AN, olha só, eu não sei quanto é esse N, mas eu já sei que o AN é 63, o último termo. Então, vamos colocar isso aqui. A1 mais N menos 1 vezes R. Aí, o AN é 63, que é igual a A1, que é 17, mais N menos 1 vezes R, que é 2. Aí, olha só, como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu vou trocar logo tudo de lado, tá? Aquele esquema de trocar de lado. Porque como aqui não tem número, pra gente resolver fica melhor. Eu vou fazer 17 mais N menos 1 vezes 2 igual a 63. Só fiz trocar tudo de lado. O que estava à esquerda veio para a direita, o que estava à direita veio para a esquerda, mas eu não preciso trocar sinal então, porque eu troquei tudo de lado. Aí, gente, para a gente resolver essa multiplicação, esse parêntese com esse 2, eu posso multiplicar o 2 pelos dois números que estão no parêntese. Então, eu vou fazer 17 mais N vezes 2, 2N. E menos 1 vezes 2, menos 2, tá? O que eu fiz aqui foi a distributiva, o chuveirinho, né? Tudo do parêntese vezes 2. Então, N vezes 2, 2N, menos 1 vezes 2, menos 2, igual a 63. Aí, eu vou fazer a operação entre esses dois números que não tem N, ó. 17 menos 2, 15, mais 2N, igual a 63, tá? Fiz só o 17 menos 2, porque é quem não tem N. Agora, o 15 que tá aqui, eu vou trazer para cá. Então, vou trocar o sinal. 2N é 63 menos 15. 2N é igual. 63 menos 15 é 48. Aí, N vai ser 48 dividido por 2, que é 24. Então, na verdade, a gente tem, então, 24 números, né? A pessoa escreveu 24 números ímpares entre 17 e 63. Bom, questão 10. Sendo a PA, determine a posição ocupada pelo número 149. É o seguinte, a gente aparentemente não tem o primeiro termo, né? Mas ele é muito fácil de descobrir, porque eu posso ver a razão entre esses dois, né? A razão é 9 menos 5, que é 4. Se a razão é 4, significa que para eu encontrar o primeiro termo, é só eu diminuir a razão. 5 menos 4 é 1, né? Então, eu já sei que o A1 agora é 1, tá? Porque se de um termo para o outro eu somo a razão, 1 mais 4, 5, mais 4, 9. De um termo para o outro eu somo a razão, então, eu voltando, se eu quero o termo anterior, é só eu subtrair a razão. E aí, ele quer saber a posição ocupada pelo termo de número 149. O que é esse 149? Ó, eu vou lá, né, escrevendo os números, tal. Em algum lugar vai estar o 149. Eu não sei que lugar ele tá. Aqui é o A1, aqui é o A2, A3, A4, A5, A6. Como eu não sei que posição ele tá, eu vou chamar ele de AN, tá? O A1 é 1, o A2 é 5, o A3 é 9, o AN é 149. Eu não sei a posição, é exatamente o que eu estou procurando. O que eu estou procurando é o N, a posição.
ok? Então, vamos lá na fórmula novamente. E aí, é só a gente substituir. A N é 149, que é igual a A1, que é 1, mais N, que é o que eu quero encontrar, menos 1, vezes R, que é 4. E aí, resolvendo, né, vamos fazer o que eu fiz na outra questão, trocar logo tudo de lado. 1 mais N menos 1 vezes R é igual a 149. Essa troca de lado, ela pode ocorrer em qualquer momento, quando você vê que você tem letra do lado direito. Contanto que se você trocar tudo, você não precisa trocar sinal. Eu botei N menos 1 vezes R, é 4, né? Aí, vamos lá, ó, distributiva. 1 mais N vezes 4, 4N, e menos 1 vezes 4, menos 4, é igual a 149. E aí, eu vou fazer 1 menos 4, né, que são os números sozinhos que estão desse lado. 1 menos 4 é menos 3. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Menos 3 mais 4N é igual a 149. 4N, vou tirar o menos 3, jogar para o outro lado, 149 mais 3. 4N, 149 mais 3 é 152. Aí, a gente vai ter, o 4 tá multiplicando, ele vem dividindo, 152 dividido por 4, aí 152 dividido por 4 é 38. Então, a posição ocupada pelo termo 149 é 38. Então, ele é o A38, né? Mas não precisa colocar isso. A posição ocupada por ele é a posição de número 38, ok? E a última questão, a aula foi pesadinha hoje, né? Vamos lá, a última questão. No leilão, os lances foram revezados entre senhor Moura e senhor Lopes, variando sempre R$ 120, que é a razão da PA. O 10º lance foi dado pelo senhor Lopes, no valor de 1.600. Olha só, devemos descobrir quem deu o primeiro lance e seu valor. Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Os lances vão aumentando sempre, começa do A1, né? A2, até que o 10º lance lá na frente, o A10, foi de R$ 1.600 e dado pelo senhor Lopes. Os lances a gente sabe que foram aumentando de 120 em 120, então a razão é 120. Como os lances foram revezando entre senhor Lopes e senhor Moura, é fácil a gente perceber, né? Se o senhor Lopes deu o lance 10, o lance 9 foi o senhor Moura, o lance 8 foi o senhor Lopes. Mas eu não preciso ficar fazendo, porque o que eu percebo? Que os lances ímpares vão ser do senhor Moura, né? Vou botar só mais o A7 aqui. Vai ser o senhor Moura. Ó, sempre os ímpares vai ser o senhor Moura. E os pares vão ser o senhor Lopes. Como a gente quer descobrir quem deu o primeiro lance é ímpar, né? Tá revezando. Então, eu já sei que o primeiro lance foi o senhor Moura, porque é ímpar. Então, A1 foi dado pelo senhor Moura. Agora, qual é o valor? Vocês estão me mandando mensagem ali, né? Qual foi o valor que o senhor Moura deu de lance, o primeiro lance? Bom, é jogar na fórmula e agora a gente vai querer descobrir o A1. A1 mais N menos 1 vezes R. O que eu quero descobrir é o A1.
Então, eu vou ter aqui AN, que eu já sei, o AN é o último termo, e eu já sei que ele é o último termo e é o 10º, né? Então, N é 10. Aqui é o 10º lance, o último, né? Então, o N é 10. Eu já sei que o AN, que é o A10, né? AN é o A10, que é 1.600. Então, eu vou botar no lugar do AN o 1.600. A1 é o que eu estou tentando descobrir, o quanto o senhor Moura deu de lance. N é 10, então 10 menos 1, vezes a razão, que é 120, que é quantos lances foram aumentando. 120, então, né? Então, vamos lá, resolvendo isso aqui. Eu quero encontrar o A1, né? 1.600 é igual a A1, mais 10 menos 1, 9, vezes 120. Aí, a gente vai fazer 1.600 é igual a A1, multiplicar 9 vezes 120 dá 1.080. Agora, eu vou trocar tudo de lado, tá? Não se preocupem com isso, porque não é obrigado a trocar tudo de lado. Vocês podem ir fazendo um por um, se esquecer, não precisa ficar preocupado que hora eu troco, pode ser qualquer hora, tá? Contanto que se em algum momento vocês trocarem tudo de lado, não troca o sinal de nada, ou troco de tudo, né? Então, agora, eu vou tirar só o 1.080 daqui. Como ele vai para o outro lado, agora eu troco o sinal, porque ele vai sozinho. A1 é 1.600 menos 1.080. E aí, 1.600 menos 1.080 é o A1, né? 1.600 menos 1.080 é 520. Isso significa que o primeiro lance foi dado pelo senhor Moura, né? Senhor Moura deu um lance de 520 reais. Esse foi o primeiro lance, certo? Exatamente o que eles pediram que a gente encontrasse. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Sei que essa aula foi um pouco cansativa, né? 11 questões, mas assim, vocês reveem o vídeo, questão por questão, tentam refazer sozinhos, entendendo cada situação, e qualquer dúvida é só me perguntar. Ficou uma questão, né, ainda, da aula anterior, que foi a que eu deixei no vídeo, mas eu vou deixar para a próxima aula ainda, não estou esquecida dela não. Mas na próxima aula online, ela vai ter uma coisinha nova nela, por isso que eu não quero mostrar, tá? Como a gente calcular a soma dos termos da PA, tem uma fórmula para calcular, né? Então, por isso eu vou deixar para a próxima aula, tá bom?